se você está começando na sua jornada de investidor, é bem provável que você cometa pelo menos um dos erros que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Bom, importante deixar claro que, muito embora eu esteja realmente ainda no começo da minha carreira de investidor, eu comecei a investir faz pouco mais de um ano, tem alguns erros que eu tenho consciência de que eu cometi no começo e que eu sei que se eu te apresentar eles hoje, você pode evitar de cometer eles também, e isso vai encurtar a sua jornada, isso vai deixar ela mais tranquila, mais fácil. Então, esse é o propósito de eu estar fazendo esse vídeo, eu estar compartilhando alguns erros que eu cometi e o que eu aprendi com eles há algum tempo atrás. Bom, então, o primeiro erro que eu coloquei aqui nessa lista foi seguir recomendações cegamente. Com a internet, a gente está vendo essa informação sobre educação financeira e investimentos sendo muito disseminada. Isso é muito positivo para o país como um todo. Porém, tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, né? Quando a gente vê algumas pessoas mostrando as suas carteiras, fazendo investimentos, por exemplo, eu faço também, né? Eu tenho aqui alguns vídeos investindo dinheiro ao vivo, né? Inclusive, se você quiser ver, tá aí no meu canal. Mas é importante a gente prestar atenção, porque o intuito, às vezes, daquela pessoa não é fazer uma recomendação para você de um investimento, simplesmente mostrar o que ela faz. E isso pode ser muito mal interpretado, né? Algumas pessoas podem achar que aquela ação ali é a melhor que ela pode comprar, mas na verdade, não necessariamente uma ação que eu compro ou que outra pessoa está comprando vai fazer sentido na sua carteira, vai se encaixar na sua carteira. Por mais que seja uma ótima empresa, por mais que a pessoa consiga te provar que a empresa é muito boa, ela pode não fazer sentido para a sua estratégia de investimento, para os seus objetivos. E um exemplo muito claro disso foi, inclusive, bem recente, né? Depende da data que você está vendo esse vídeo, mas acho que na semana passada, Thiago Nigro postou um vídeo com o Thiago Reis falando da ação com maior potencial de valorização da carteira dele, né? Que no caso ele está falando da Energias do Brasil, que tinha um potencial aí, um upside, né, de 50%. Enfim, e algumas pessoas, eu tenho certeza, na verdade, que várias pessoas vão seguir aquela recomendação, embora não seja uma recomendação, mas várias pessoas vão comprar essa ação porque acham que fazem sentido pro portfólio delas, ou simplesmente acham que é a ação do momento e que elas devem comprar aquela ação porque é que tem maior potencial de valorização da carteira lá do cara. Mas na verdade, o que acontece? Pode ser que ela não se encaixe na sua estratégia de investimento e você não conheça a empresa e não fique seguro em manter essa empresa, né? Porque, vamos lá, se você tem uma estratégia de investimento em que você quer receber dividendos, tem algumas empresas do mesmo setor da Energias do Brasil que distribuem mais dividendos e são ótimas empresas também. Então a Energias do Brasil talvez não faria tanto sentido. Mas, então, isso é só um exemplo, né? Tem várias situações em que tal empresa não se encaixaria no seu perfil e você não deve simplesmente seguir sem antes nem sequer analisar a empresa, sem entrar no site de RI e ver as informações que ela presta. Você tem que sempre... Olha, eu sempre uso informações, sempre uso recomendações como fonte de informação e não como fonte de decisão final. Eu assisto esses vídeos também, eu vejo casos de análise, eu vejo que os caras recomendam porque afinal é a profissão deles, eles trabalham o dia todo com isso. Então a informação deles deve ter algum valor sim. Mas eu não uso aquilo como uma fonte de decisão final, né? O que eles falam, eu sigo aquilo ali. Eu vejo aquilo, eu uso como filtro. Aí eu olho aquelas empresas que eles recomendam e faço a minha análise por conta própria. É assim que eu escolho os meus investimentos. Não só assim, mas enfim, é um dos métodos que eu utilizo. Mas depois a gente tem que ter todo o processo de análise cauteloso daquela empresa que a gente está pretendendo investir, tá? Então, inclusive a gente tem uma série aqui no meu canal que eu ensino a analisar ações, a analisar empresas no caso, né? Se você tiver interesse, tá aí na playlist do meu canal também. Então, o segundo erro é não ter noção dos riscos. E quando eu falo que não ter noção, é porque eu quero jogar para ambos os lados, né? Eu vou explicar isso melhor. Basicamente, tem dois tipos de pessoas que estão começando a investir, que eu já percebi ao longo de conversar com alguns investidores que estão começando. O primeiro é, a pessoa tem medo de investir porque acha que tem um alto risco em investir em bolsa de valores. E vamos lá, tem risco sim, mas como eu já falei várias vezes e repito, o risco maior está em você não saber o que você está fazendo. E quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem um método de aplicação,
esse risco é bastante diluído. Então, quando a gente conhece as empresas, né, esse risco que aparenta ser, a gente vê que ele é muito menor. E, por exemplo, as pessoas acham que isso já é outra coisa, mas as pessoas acham que investir em bolsa de valores é como se fosse um jogo, como se fosse aposta, e por conta disso tem um alto risco, né, de dar errado, mas na verdade você está basicamente investindo em uma empresa. Se você conhece a empresa, se você estudou a empresa, se a empresa já é consolidada no mercado, esse risco é bem diluído. Se a empresa não tem dívida, o risco de a empresa falir, você perder todo o dinheiro, tende a zero, né, porque uma empresa que tem dívida basicamente não tem como quebrar. Bom, mas também tem a outra pessoa, tem o outro lado da moeda, aquele cara que começa a investir sem ter noção do risco, sem realmente saber o que está fazendo, esquecendo do risco que tem aquilo ali, porque o risco não é zero. Você está investindo em bolsa de valores, está oscilando ali todos os dias. E se você investe em empresas que você não conhece, que você não sabe o que está fazendo, empresas pequenas que, por mais que tenham um alto potencial de crescimento, tenham um alto potencial de quebrarem também, aí você está esquecendo esse risco que pode lá na frente te trazer algum prejuízo, alguma dor de cabeça. Então, este é o segundo ponto, não ter noção dos riscos. E o terceiro esse daqui é muito recorrente, eu vejo muitas poucas pessoas falando sobre, esperar o cenário perfeito para começar a investir. Bom, isso é muito comum, porque a gente vê, principalmente nesse ano de 2019, algumas pessoas falando, né, eu vou esperar a reforma da Previdência ser aprovada para começar a investir, vou esperar o cenário externo acalmar, né, Trump lá com a China acalmar, para eu começar a investir. E a real é que nunca vai existir um cenário perfeito em que todas as condições vão estar favoráveis a você começar a investir. E muito pelo contrário, você ter que esperar recorrências externas para começar a investir é uma postura que não deve ser tomada. Você deve simplesmente anular esses efeitos externos de política, de comércio exterior. Você deve deixar tudo isso de fora na sua análise dos seus investimentos, né? Isso não é algo que pode interferir na sua decisão. Então, esperar pelo cenário perfeito para começar a investir é um erro muito comum, muito recorrente e que eu tenho visto bastante nesses últimos dias. O quarto é investir dinheiro comprometido. Esse aqui é bem perigoso, eu vejo algumas pessoas cometendo também. Por algum tempo eu cometi bastante ele. Eu vou até citar aqui alguns dos que eu já cometi. Esse daqui, investir dinheiro comprometido, é algo que eu já fiz. Não me trouxe prejuízo, mas poderia ter me trazido, né? Mas eu consertei isso antes. Não ter noção dos riscos, não foi eu que eu cometi. Mas isso daqui foi também seguir recomendações cegamente, tá? E esperar o cenário perfeito não. Eu comecei realmente meio até sem saber o que estava fazendo. Eu comecei a ser um pouco de conhecimento. Na verdade, eu comecei muito na prática, né? Deixando a teoria um pouco de lado. E acabei me arriscando um pouco mais do que devia. Mas, enfim, deu tudo certo, né? Não me prejudiquei por conta disso. E até um pouco de sorte. Bom, investir dinheiro comprometido. Basicamente, se você investe em um dinheiro que você vai precisar daqui a 1, 2, 3 anos, eu dou sempre esse prazo, né? Porque é um prazo que tem bastante risco dentro da bolsa de valores de oscilação do seu patrimônio. Pode ser que esse dinheiro que você está guardando para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma viagem ou para pagar a faculdade do filho, pode ser que esse dinheiro ele tenha desvalorizado, porque a gente está falando aqui de bolsa de valores, renda variável. Então nunca invista um dinheiro que você está planejando fazer alguma coisa com ele num curto espaço de tempo. 3 a 5 anos é um bom prazo. E o quinto e último é achar que não consegue sozinho. Esse daqui eu tirei baseado em uma moça que veio falar comigo no Instagram, né? Ela veio tirar algumas dúvidas, conversar um pouco sobre investimentos. Aí ela disse que estava pensando em contratar um agente autônomo de investimento para investir o dinheiro por ela. E ela simplesmente falou isso porque achava que era muito complexo e tal. Então eu falei para ela, olha, você pode sim contratar uma pessoa para fazer isso por você, mas eu não recomendo, por 2 motivos. Um, que você não vai ter dependência, quer dizer, que você não vai ser independente, né? Você vai ter dependência de outra pessoa para investir o seu dinheiro. E 2, você vai pagar ainda mais taxa e geralmente a gente autônomo de investimentos é um pouco caro. E eu expliquei para ela que ela tinha outras opções que não iriam requerer muito da atenção dela, e ainda assim ela poderia investir ativamente seu dinheiro e ter uma rentabilidade muito boa. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E basicamente é o ETF, Exchange Traded Fund. ETFs são basicamente fundos de investimento de gestão passiva. O que é isso?
é um fundo de investimento normal, sendo que ele é negociado na bolsa de valores e ele vai seguir o mercado, ele vai seguir a média do mercado. Basicamente, o índice Bovespa ele é composto de 60 ações, uma média ponderada dessas 60 ações, das 60 ações com maior liquidez. Aí a gente tem Vale, Petrobras, Magazine Luiza, Loja Renner, Lojas Americanas, essas grandes empresas que a gente conhece aqui no Brasil. Então, o ETF BOVA11, por exemplo, ele vai seguir este mesmo portfólio que compõe o índice Bovespa. Ou seja, ele vai estar sempre na média do mercado, tá? E a gente tem diversos outros ETFs também, como o Small 11, que é o índice das empresas pequenas. A gente também tem um ETF dos dividendos, que é o índice das empresas que mais pagam dividendos. Temos um ETF muito bom também, que é o S&P 500, né? O índice que vai replicar as 500 maiores ações dos Estados Unidos. E você pode investir disso aqui do Brasil. É algo que eu vou falar no próximo vídeo, que vai ser sobre investimentos no exterior. Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui. Estes são os 5 maiores e piores erros, na minha opinião, do investidor iniciante. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e fica ligado para você ver o próximo vídeo, que vai ser sobre investimento no exterior. Dá uma olhada nas outras playlists que eu te falei ao longo do vídeo sobre como analisar ações, etc. E vai ficando por aqui. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.